Vamos começar daqui a pouquinho. Tentem aqui pertinho da gente, não fiquem no fundo não, tem bastante lugar aqui, olha, uma fileira todinha para vocês. Já estamos online? Olá, pessoal de casa, também estamos aqui nos organizando no presencial, mas sejam muito bem-vindos, quem está tanto à distância quanto presencialmente. Vamos começar. Gente, muito boa tarde. Eu sou a Carol Farias. Eu sou líder do Dia de Doar e tive a honra e o privilégio de convite da Silvia de estar aqui com vocês hoje. E aí, vamos nessa. Sou formada em jornalismo, líder do Dia de Doar pela BCR. Dentro do Dia de Doar, a gente fomenta a prática da filantropia comunitária e disseminação da cultura de doação nos mais diversos territórios, com várias ferramentas de comunicação. Convido vocês a conhecerem, não vim falar sobre isso, viemos falar sobre voluntariado corporativo, mas dentro desse espaço que eu ocupo também do Dia de Doar, estamos aqui também com alguns membros do Movimento por uma Cultura de Doação, que é também parte desse ecossistema aí de promoção da filantropia no Brasil. Nesta tarde, estou mediando esse evento, realizado pela Juntos, Redes Unidas pelo Voluntariado Empresarial, e estamos muito felizes com a presença de todos e todas por aqui. O trabalho em rede permite a construção e implementação de projetos comuns, amplia a capilaridade das ações e possibilidades de diálogo, cria e educa para um caminho coletivo e colaborativo, promove um ambiente de compartilhamento de saberes e fortalece o posicionamento temático e a sustentabilidade das ações. Acreditando em tudo isso que o GEV, Grupo de Estudos de Voluntariado Empresarial, o CLAVE, Conselho Latino-Americano de Voluntariado Empresarial, o CBVE, Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, e o CMVC, Conselho Mineiro de Voluntariado Empresarial, e a ATADOS, Hub de Voluntariado Empresarial, e a Voluntária e Rede de Voluntariado Corporativo criaram a Juntos. Ou seja, uma galera muito legal, que promove ações muito legais, está aqui todas juntas. E esses grupos e organizações se uniram em 2021 com o objetivo de explorar o alcance e as perspectivas do voluntariado empresarial, acredito que seja no Brasil, que está escrito por aqui. Acertei. Na América Latina e no mundo, formando redes de promoção e fortalecimento do voluntariado corporativo. Uma das realizações da Junta é este encontro anual, do qual todos estamos aqui, trazendo tendências, desafios, trocas de experiências, conhecimento e celebrando no Brasil o Dia do Voluntariado, que é no dia 28 de agosto. Tá chegando, hein, gente? Essa semana que vem? Semana que vem. Para que conheçam a Juntos, convido a Silvia do GEV, Carolina do CBVE, Gabriela do CMVC e o Igor da Atados. E ainda temos online a Raida da Clave e a Celina da Voluntari para contextualizarem o tema escolhido para o encontro desta tarde. Então, pessoal, passo a palavra para vocês para apresentarem esse grupo muito maravilhoso. Obrigada. Bem, eu vou direto no assunto do nosso encontro, muito feliz de ter todos vocês aqui com a gente. Por que a Juntos, né, escolheu esse tema? O tema que escolhemos, voluntariado empresarial, colaboração, monitoramento para gerar impacto, foi resultado da nossa participação em um encontro internacional onde se debateram as tendências do voluntariado empresarial. Aconteceu em Madrid no ano passado. Já observávamos alguns que apareciam no nosso dia a dia como gestores e mobilizadores de programas de voluntariado. A questão da gamificação com as gincanas, o modelo híbrido, que reúne, né, as ações presenciais e as ações online, o fortalecimento da governança e dos comitês, o alinhamento com a RH, tanto na prática dos temas de inclusão, garantia de direitos, diversidade, gênero, raça, pessoa com deficiência, como para o desenvolvimento das habilidades comportamentais, tais como liderança, comunicação assertiva e não violenta, criatividade, trabalho em equipe, colaboração.
e cooperação. Também atividades alinhadas ao negócio, às agendas ESG, ODS e ainda o apoio a campanhas nas situações emergenciais e humanitárias. Mas alguns dos temas chamaram bastante a nossa atenção e o interesse, que foi a questão também de se explorar censos e pesquisas sobre o voluntariado empresarial. Todas são certamente tendências que a gente adoraria estar aqui discutindo e que acompanhamos, né? Mas 2 temas chamaram bastante o nosso interesse para o evento de hoje. E aí a escolha dos nossos palestrantes. O trabalho colaborativo e integrado em rede e as empresas, com as empresas, né? Seja pelo propósito, causa em comum, e o território. Mas vou passar essa historinha para a Carol contar. Obrigada. Eu costumo dizer que voluntariado é uma infinidade, né? Para a gente realizar qualquer questão estratégica que a gente deseja, seja interna ou seja externa, né? A Silvia aqui listou uma lista quase infindável, né, de possibilidades e que a gente vem discutindo, mas eu também quero falar sobre a questão do trabalho em rede, né? E acho que muito no aprendizado da pandemia que nos trouxe esse lugar da colaboração, do fazer em grupo, do fazer em conjunto, né? As marcas conseguiram entender a importância de se despir dos seus egos para poder fazer esse trabalho em conjunto acontecer e como a gente soma mais, como a gente impacta mais dessa forma. E aí eu trago até um dado do censo do CBVE que diz que 82,4% das empresas está realizando ações voluntárias em parceria com outras instituições. É um número bem importante, um número que a gente tem um carinho muito grande e que sendo apenas 35% com alianças dessas parcerias, né, que a gente está falando de parcerias organizacionais, 35% fazem alianças e parcerias com outras empresas. Então, fóruns como o de hoje, ele é essencial para que vocês que são líderes, né, de voluntariado nas suas organizações, falem mais, troquem mais e pensem em fazer ações integradas, ações em conjunto. Também tem um outro tema aqui bastante desafiador, né, que aterriza no nosso encontro de hoje, que são os indicadores. A gente sabe o desafio que é para as empresas, né, para vocês, gestores de voluntariado, poderem trazer mais, de forma mais material, o que vocês fazem, o que vocês realizam nos territórios. Aí, o BISC, né, o censo do BISC de 2021, ele traz que a menor nota dada na sua autoavaliação geral de voluntariado nas empresas foi 6,6 para monitoramento, controle e avaliação. E aí eu volto para o censo do CBVE, que fala de indicadores. Ele fala que 93,8% das organizações possuem indicadores definidos. Ótimo, né? Mas quando a gente vai olhar que tipo de indicadores, e até relatam que são indicadores de impacto, mas quando a gente olha para que tipo de indicadores, a gente vai encontrar indicadores quanti e qualitativos. São raras as empresas que estão conseguindo fazer indicadores de impacto. Então, esse é um desafio, né? O CBVE está estudando bastante sobre isso, a gente está aí lançando uma plataforma também para tentar auxiliar os gestores nesse lugar. E são muitas as possibilidades e necessidades, eu diria, da gente conseguir dizer de forma clara o impacto que a gente gera, porque a gente gera muito impacto, a gente transforma territórios, a gente transforma vidas, a gente promove o bem, mas a gente precisa conseguir comunicar isso de forma mais clara, medir, porque a gente está falando de voluntariado empresarial, né? A gente tem que conseguir conectar isso à estratégia de negócio das organizações. E aí eu passo a palavra de novo para a Carol, né? Para ela seguir a nossa agenda. Formalizar para Suzano, cadê? Perdi Beth. Beth, Natália, que nos acolheram quando a gente fez a proposta de fazer o encontro híbrido. Estão nos acolhendo aqui na sua casa, muito obrigada. E também, né, os palestrantes, quando convidei Carolina para mediar o evento, Daniel e Rafael, quando a gente fala de voluntariado, convida para serem voluntários no evento, prontamente aceitaram. Então, a gente, em nome da Juntos, né, agradece. Carolzinha. Só gente boa, né? Vocês viram essa gente, tudo que está organizando essa parada aqui com a gente? Gostei, acho que vai ser legal.
Então, a proposta desse encontro é uma tarde inspiradora e motivadora para que todos nós possamos continuar o nosso trabalho com muita força de vontade. E para isso, vocês podem mandar perguntas relacionadas aos programas de voluntariado que vocês lideram por escrito, inclusive para quem está em casa, manda no chat, compartilha com a gente que a gente vai responder aqui, nossos palestrantes, tanto quanto o pessoal do grupo. E quem está online, por favor, coloquem no chat. Eu vou chamar agora para falar com a gente o Rafael Maretti. Rafael Maretti é diretor-presidente da Base Colaborativa, associação que fundou em 2011. Fez direito na GV e trabalhou como advogado consultivo na área de Project Finance. Desde 2013, se dedica integralmente à base, além de ser facilitador de teoria U, de filosofia, a psicologia positiva e do Panampanã. Gente, muita coisa legal. Uma viagem de imersão de autoconhecimento. É jovem talento da Arimax, Global Shaper do Fórum Econômico Mundial, Fellow da Avenues, membro da Catalyst 2030 e co-criador da Virada Política e do Movimento para uma Cultura de Doação. Estamos muito bem acompanhados. Vem cá, Rafa. Obrigada pela presença. Como que eu faço aqui? Deixa eu me organizar. Sento? Melhor? Fica melhor? É mais legal? Tá. Posso fazer uma pergunta antes de você começar? Vamos lá, então. Colaborar é se comprometer com a possibilidade de produzir um resultado maior do que aquele que seria desenvolvido isoladamente? Por que será que é tão difícil trabalhar em rede de maneira colaborativa? Vou trazer essa pergunta guia para sua apresentação. Tá. Porque se é melhor fazer juntos, por que é tão difícil essa pergunta guia? Tá. Vou tentar. Eu tava montando aqui o slide, né? E aí eu vi que a gente tem se apresentado assim, mas está faltando, né, o nosso sobrenome, que é colaborativo. Então a gente já nasceu com esse olhar assim de como que a gente colabora. Na época eu lembro que a gente queria criar um capitalismo colaborativo, enfim. Mas o que é importante aqui também é essa ideia de ponto de encontro. Eu acho que tem a ver um pouco do que eu vou falar. Aqui tem um videozinho, mas a gente não precisa ver. Sou Rafa, já fui apresentado. E aí, travou. Então, o que a base faz, né? Por que a gente faz? A gente acredita que tem muita gente que quer mudar o mundo, no fundo. E também acredita que se a gente se juntar, a gente consegue. E aí, como que a gente vai fazer? A gente cria encontros que são amorosos, né? Então, trazem pertencimento, vulnerabilidade, mas também revolucionários no sentido de também fazer com que as pessoas saiam do automático e façam. Teste. Alô. Foi. Isso. Tá indo, né? Meu chatinho. Vai. Tá, então. É que eu tenho que falar no microfone. Tá lá, né? O que eu faço? Fico aqui, posando. Talvez role. Boa. Acho que foi. Então, tem vários projetos sociais e tem uma escola, né? Projetos sociais, mais importante também esse lado de que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse projeto, a gente está sempre pensando em como que a gente trabalha o desenvolvimento das pessoas que estão participando das coisas. Com pessoas e com empresas. Aqui eu tenho que apontar para lá, que também não está indo. Vamos ver. E aí, revolucionárias. O que é revolucionárias? A minha ideia, né, é que qualquer pessoa que passe pela base resgate um pouco da humanidade, que às vezes a gente deixa esquecida por aí, que a gente se torne mais consciente do nosso papel, da nossa influência e também mais corajoso para conseguir mudar as coisas. Dot Good estava lá também, a gente foi eleito uma das ONGs e acho que
para essa temática, a gente foi também eleito top 3 comunidade pelo Facebook. Então, essa ideia da colaboração tem muito a ver com comunidade também. A base tem vários cursos. Várias pessoas passaram pelos cursos. Aqui alguma... Epa, agora volta. Calma. Vamos voltar. Aqui tem alguns conteúdos que eu acho que tem tudo a ver também com como que a gente consegue colaborar, que tem a ver com como que a gente se qualifica como pessoas, viagens e tal. A gente tem eventos, inclusive hoje tem um evento lá gratuito, falando sobre direitos humanos e a Galena. Quem conhece a Galena? Enfim, negócio social. Tem uma casa, né, que recebe as pessoas. B2B. A Suzana é uma que a gente faz algumas coisas aqui também, os projetos, liderança. E aí os projetos sociais da base. Tem esse olhar de como que a gente não só ensina a pescar, mas revoluciona a indústria da pesca. E aqui tem alguns, né? O legal de entender é que esses projetos, alguns já têm 5 anos, eles são, em grande maioria, tocados por voluntários. Então, eu estou querendo trazer um pouco do que é a base, porque às vezes eu estava falando para a Carol, às vezes eu esqueço, eu chego aqui e falo, nem comento da base, a galera fala assim, não, esse cara está falando da onde, né? Então, é um pouco daqui. Então, tem projeto que reforma a casa, que faz, né, vivência de saúde, educação na Amazônia, projeto que dá tablet para jovem poder entrar na faculdade, projeto que apoia empreendedor, de esporte, meio ambiente, e aí, enfim, saúde mental para jovens, rodas em presídios, relacionamentos com jovens. E, no fundo, a gente está pensando aqui, como um todo, né? É difícil de explicar a base porque a gente está querendo resolver várias coisas juntas, mas eu acho que um jeito de entender quais são os desafios do mundo é perceber essas 3 grandes desconexões que a gente está vivendo. A primeira delas é a nossa desconexão com a natureza, né? A gente não se percebe natureza, né? A outra é a nossa desconexão com o outro. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E, por último, essa desconexão do eu comigo mesmo, né? As pessoas, hoje em dia, taxas altíssimas de, enfim, ansiedade, depressão, suicídio. Hoje, mais pessoas tiram a própria vida do que guerra, desastres naturais e violência somados. Então, tá aí uma epidemia aí que... e aí, eu acho que, de forma geral, a gente tende a olhar para essas coisas e a gente tenta resolver elas, mas a gente atua muito mais nos sintomas, reagindo, né? E a sacada é um pouco que dá para aprofundar, e a gente precisa aprofundar para a gente conseguir realmente resolver esses problemas. Porque, acho que antes de aprofundar um pouco mais, a ideia é, ninguém coletivamente quer, ninguém acorda de manhã e quer gerar esses resultados. Ninguém acorda de manhã e fala, não estou nem aí para ninguém, estou nem aí para a natureza, quero ser infeliz, né? Mas estamos coletivamente gerando esses resultados que ninguém quer. Por quê? Não sei. Mas a gente vai ter que fazer as coisas diferentes, senão a gente vai continuar fazendo eles acontecer. O diferente né, não sou eu, mas um monte de gente está propondo, tem a ver com aprofundar, tem a ver com perceber que, no fundo, para além desses sintomas, desses padrões, tem estruturas que geram esses padrões, e lá no fundo, modelos mentais, e aí é o lugar da transformação. Então, tem muito a ver com como que a gente consegue aprofundar. Esse desenho aqui é do tipo, vamos resolver o problema, né? É só ir do A para o B, e aí, no fundo, você sai da sala e é muito mais complexo do que isso. E eu acho que um dos grandes desafios que tem é da gente não só perceber isso, como assumir isso. E aí, a ideia que eu vou trazer aqui é de como que a gente pode se aprofundar. Esse aprofundamento tem a ver com um olhar que normalmente a gente tem, que é de estar ou atuando no automático, né, fazendo as coisas igual como sempre, mas a gente pode mergulhar, a gente pode ver com novos olhos aqueles desafios, a gente pode juntar as pessoas, várias partes interessadas daquele desafio, né, os stakeholders, né, mas não só mapear eles intelectualmente, entender, né, eles, mas também sentir junto com eles, né, colocar todo mundo na sala e sentir junto esse desafio. A minha experiência é que quando a gente faz isso, eventualmente a gente chega num lugar, que aqui eu estou chamando de presente, não sou eu, é da TU, que é um lugar, mas como um despertar coletivo, assim. Né? E a partir desse lugar é que as pessoas têm vontade de realmente criar coisas e
coisas que realmente geram um resultado diferente. Isso tem a ver com como que a gente consegue atuar, se perceber, escutar com a nossa mente aberta, com o nosso coração aberto e com a nossa vontade aberta. E, de forma geral, a que eu acho que falta mais é a do coração aberto. Então, tem muito a ver com como que a gente se conecta mais com as pessoas, né? Enfim, você pode pensar aqui um parceiro do voluntariado, você pode pensar uma outra empresa ou beneficiário. Como que, eventualmente, você consegue criar situações em que vocês chegam nesse lugar versus, que é o que eu acho que acontece muito no mundo, especialmente essa questão mais política e tal, o inverso disso, que é a gente se fecha na nossa mente, a gente é dono da verdade, gera só mais ignorância e preconceito, a gente fecha o nosso coração, fica num raciocínio de nós versus eles, que gera ódio e raiva, e a gente fica preso nessa identidade de eu vou sempre ser desse jeito, porque a gente não quer mudar, né? E o que eventualmente rola, né, que é o ciclo contrário, é destruição, trauma. Então, que é criar muros de separação entre a gente e as pessoas. Aqui eu estou falando muito rápido, mas tem muita coisa legal, se vocês quiserem aprofundar. E para isso, um dos jeitos da gente conseguir entrar em qualquer relação, né, e fazer isso daqui, mais vezes do que a gente faz isso, e não é sempre, né, a gente está sempre, sei lá, alguém te fechou no trânsito, você pode entrar nessa lógica aqui, né, eu tô certo, você é o idiota, e quando você vê, vocês estão brigando na rua. Versus, eu lembro de um exemplo que alguém contou que desceu e estava num dia super bom, e o que aconteceu? Ficou sabendo mais, viraram amigos. Dá para acontecer, qualquer coisa pode acontecer numa interação, depende de qual que é a sua disponibilidade e quanto que você está aberto. E isso, enfim, tem todo um movimento, assim, quem já ouviu falar de Inner Development Goals? Tem uma galera falando de ODS 0, né? Porque tem as 17 ODS, que são muito mais coisas concretas, né? Essas daqui, mas a 0 seria como que a gente se desenvolve como liderança, como pessoas, como que a gente trabalha o nosso ser para que a gente, né, saiba como e também queira, né? Porque, em última instância, o problema ambiental não é um problema da emissão de gases, é um problema do ego, da ganância, né? Então, a gente tem que criar a capacidade interna de se desenvolver, né? Aqui tem todo um eixo aí que a galera tá falando nesse... E aí, enfim, eu nem sei quanto tempo eu falei, se eu já tô... Alguém sabe? Eu só falei 5? Nossa, eu tô falando rápido demais, galera. Quer que eu volte? Vocês querem voltar? A galera tá querendo voltar. O último. Eu vou contar mais coisas, mas eu vou pedir para voltar. Vocês querem ver isso daqui, né? Beleza. Depois, não sei, a gente manda os slides, quem quiser pode por mim. Que é um movimento super interessante, que tem tudo a ver com voluntariado, né, galera? Porque, assim, quando a gente está falando sobre... A gente também está pensando em como que a gente transforma as pessoas que estão indo para lá, que vão depois tomar decisões em outros espaços e etc. Na própria empresa, né? Não deixa de ser um espaço de desenvolvimento das pessoas. E aí, enfim, uma coisa que a gente sempre falou desde o primeiro dia da base, né? Era essa frase: primeiro os laços e depois os projetos. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acho que a gente se conecta como ser humano primeiro, né? E depois, por causa dessa confiança que a gente vai criando, por causa dessa empatia que a gente tá, porque a gente gosta da pessoa, porque a gente se relaciona com ela, é que dá vontade de fazer coisa junta, dentro da nossa agenda de milhões de coisas que a gente tem para fazer, né? Teve um momento aí que eu lembro que ele fica voltando essa discussão de achar que o desafio da colaboração é um desafio técnico, é um desafio de como que a gente consegue, né, um algoritmo que vai juntar exatamente a necessidade com a demanda de cada pessoa. Eu acho que isso nunca vai funcionar. Pensa os aplicativos, tipo Uber, né? Uber, ele só funciona porque ele só consegue fazer uma possibilidade de interação acontecer, né? Que é, eu quero ir de um lugar para o outro. Quando você começa a aumentar a possibilidade de coisas que podem gerar de interação, já fica inviável, porque é infinito. Então, o caminho para você colaborar é muito menos entender exatamente qual que é. Se a gente fala assim, o que vocês precisam aqui? E aí, quem está oferecendo e tentar fazer esse match, né? Eu acho que é o inverso. Eu acho que é muito mais, vamos criar um espaço para que
vocês realmente criam uma intimidade, uma amizade, uma vontade de colaborar, e aí essa pessoa vai te ajudar mesmo que ela não tenha aquilo lá para te dar. Do tipo, eu preciso de alguém para arrumar meu carro. Cara, eu não sei, mas eu gosto de você, eu quero te ver bem, eu confio em você, eu vou sair do meu caminho e a gente se vira. Agora, cadê os mecânicos aqui, né? Enfim. Então, o meu olhar para a colaboração é muito mais como que a gente cria espaços, que é como a base nasceu. A base sempre foi uma casa. Então, é muito mais, vamos juntar essas pessoas aqui, vamos fazer elas se aproximarem, se elas se conhecerem, elas se gostarem, e aí, a partir disso, elas vão criar coisas juntas e coisas que vão se sustentar no tempo. Né? Eu estou falando de alguns projetos que têm 5 anos de voluntariado, imagina. É difícil. É difícil. E ninguém quer ficar 5 anos com uma outra pessoa por uma razão utilitarista, né? É só porque, em alguma instância, cria uma relação de verdade. Então, tem tudo a ver com relação. Escuta, né? Aqui, acho que todo mundo está falando sobre isso recentemente, mas eu vou trazer, talvez, alguns outros elementos para a escuta. Então, no nível inicial, assim, tem um lugar da escuta que é você realmente conseguir sair de dentro das suas visões de mundo, do que você acha que está certo, e conseguir realmente ver qual que é a demanda real, tanto, talvez, do beneficiário, da ONG e tal, ou das outras pessoas da empresa. Então, né, tem esse lugar. Mas tem um lugar mais profundo, assim. Se você conseguir sustentar essa escuta, com a mente aberta, com o coração aberto e com essa vontade aberta durante um tempo, e tem muito a ver com a presença que você tá, eventualmente, você consegue se conectar com qual que é o futuro de maior potencial que pode surgir a partir daquela interação. Então, né, o que a gente vai criar juntos? Como que a gente vai fazer? Muitas vezes tem muito mais a ver com você realmente estar atento àquele lugar, né? E o que está vindo, e você ficar quieto também, ficar só escutando, porque aí, às vezes, você consegue quase que sentir, tipo, o que é isso que pode nascer de nós dois que não existia antes. Então, a gente tende a achar, né, que o futuro ele é só criado pelo passado. Seria meio que assim, né? Então, tipo, tem uma energia do passado, mas a verdade é que ela também está sendo criada, o presente agora, pelo futuro. E o que vai acontecer no futuro, o que a gente vai criar de fato, né? Se eu vou dar um passo para cá ou para cá, ele vai sendo criado durante aquele momento. Então, o mais importante é que você realmente esteja presente durante aquele momento lá, para conseguir sentir essa sutileza do que está querendo nascer de verdade entre aquelas pessoas, entre aquela interação, versus o que é que você queria que acontecesse. Tem mais um outro aqui? Vou falar. Bom, eu falo disso daqui a pouco. Quanto tempo tem? 10, tá. Eu que estou mudando os slides, né? Beleza. E aí, beleza. Vulnerabilidade. Então, para mim, essa é a mais chave. Colaboração, né? Acho que o exemplo que eu mais dei nos últimos anos é um que eu vou fazer com a Silvia agora, tá? Seguinte. Vamos fingir, Silvia, que colaboração é o oposto de competição. Para fins didáticos, assim, tá? As duas são importantes, tá? Não dá para ficar só... É que tá desequilibrado pro lado da competição, então normalmente tem que ter mais colaboração. Competição, vamos fingir que a gente vai competir, né? O que eu vou fazer com você? Vamos fingir que é uma competição de espadas, tá? Eu vou colocar meu maior escudo, né? Vou pegar minha melhor espada. E eu nunca vou te mostrar meu calcanhar de Aquiles, né? Por quê? Porque aí você vai ganhar de mim. E nesse jogo da competição, esse não é o objetivo. A colaboração é o quê? É o oposto. A colaboração é: vou abaixar meu escudo, vou abaixar minha espada e falar assim: ó, Sil, tá vendo isso daqui que eu tenho? Aí quando eu faço isso, o que as pessoas tendem a achar que assim, quando ele vai fazer isso, assim vai pegar a espada. Não vai. Não vai. Sabe o que vai acontecer? Porque ela é ser humano. Ser humano, a coisa mais forte é a vontade de colaborar, de cuidar. Ela vai falar assim, ó, Rafa, vai tirar dela, vai falar assim, eu também tenho, né? Eu também tenho.
E aí, nesse lugar imperfeito que a gente é como ser humano, a gente tem vontade de se apoiar. E isso é meio contraintuitivo. Normalmente, a gente chega para as pessoas e a gente não quer mostrar as cagadas que a gente fez, especialmente projeto social. Imagina, você montou um projeto lá com a empresa, investiu, fez um monte de coisa. Vou pegar um exemplo aqui, né, do Rejuntar. Fizeram uma casa para a família. Aí a galera foi lá, pintou, ficou maravilhosa a casa, tal, foto emocionante, tiraram foto, show, todo mundo voltou para casa, salvamos o mundo, né? Aí depois, né, para a galera que está no projeto lá, que fica acompanhando depois com a família, descobriu que, por exemplo, brigou o marido com a mulher, ameaçou. Acontece, a vida real não é fácil de resolver as coisas. Vocês sabem, o mundo real que a gente está querendo mudar, ele não é essa coisa fantasiosa de, resolveu, né? Mas você não vai falar para a galera que, tipo assim, galera, aquela casa que a gente construiu deu uma merda, né? Aquela família que a gente estava querendo ajudar, estão brigando. Mas quando você não faz isso, primeiro, a gente não evolui como setor, né? Porque aí todo mundo fica se copiando e aí todo mundo fica pintando casa e fazendo e achando que está resolvendo. Então não chega nos problemas mesmo, nos desafios mesmo reais, a gente vai falar sobre isso mais para frente aí, que é o impacto real. Mas não só isso, tem esse lugar também de assim, segundo lugar, essas pessoas, a gente não está ajudando a educar elas com relação ao que é a realidade desse país, né? Do tipo assim, não é só doar uma camiseta que a gente vai resolver o Brasil. É muito mais difícil, galera. E quando a gente fica não falando dos desafios, a gente não está ajudando as pessoas a entenderem a realidade do país mesmo. E o pior de tudo é assim, a verdade é que quando a gente fala, a galera quer ajudar. A galera tem mais vontade. Então, eu acho que esse ponto é meio crucial, assim, no sentido de como que a gente gera colaboração entre organizações, né, que ficam com esse desafio que é de, putz, a gente tá sempre correndo atrás, com pouco recurso, né? Então é difícil mesmo a gente chegar, então a gente quer mostrar, né, que as coisas estão dando certo. Mas a verdade é que quando a gente fica só mostrando esse lado, quando a gente fica mostrando só os números gigantescos, né, a gente tá criando esse lugar meio fake, assim, né? Coletivamente, que ninguém quer. E aí, nossa, me perdi. Mas, enfim, eu acho super importante, pelo lado de juntar as pessoas de verdade, elas quererem colaborar, elas quererem estar juntas, e também pelo lado de como que a gente desenvolve o setor para a gente realmente conseguir lidar com os problemas. Então, esse é um assunto que eu queria trazer também. E aí, quem conhece esse desenho aqui do Paul Baran? Enfim, a Ana... Quanto tempo tem? 5, tá. Na época, isso aqui é meio Guerra Fria, né? A ideia era lá nos Estados Unidos, eles tinham um sistema de telecomunicação que era assim. E aí eles estavam com medo porque se os espiões pegam, né, o código desse lugar aqui, o que vai acontecer? Joga uma bomba aqui e acaba com todo o sistema de comunicação dos Estados Unidos inteiro, né? Aí, não, vamos criar um sistema que seja mais resiliente e tal, vamos fazer assim, distribuído, né? Centralizado aqui. Eventualmente também é meio arriscado, tal, jogar aqui acaba com a costa oeste, sei lá. Eles foram evoluindo. Isso daqui, né? A ideia desse daqui é que todos estão conectados com todos, é da onde nasce a internet. A internet é hiper resiliente, né? Ninguém consegue desligar ela. O mais interessante disso são exatamente os mesmos pontos. Então, tem esse aqui, são os mesmos. Mas um é muito diferente do outro. Por quê? Por causa da qualidade das relações e das interações. Então é isso que a gente tem que estar pensando em termos de colaboração e de grupos. Esse aqui é o Otto, lá da Teoria U, e ele fala: o nosso trabalho como líderes e transformadores é cultivar o solo do campo social, que consiste dos relacionamentos entre indivíduos, grupos e sistemas. Esses relacionamentos geram padrões de pensamento, conversação e organização, que, por sua vez, produzem resultados concretos. Então, é a qualidade das relações que vão gerar os resultados, e não invertido. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando, antes de
qual que é o melhor projeto, como que a gente consegue pegar aquele grupo de pessoas, criar um espaço seguro para elas realmente se abrirem, para elas contarem sobre os desafios reais da vida delas, eventualmente, em última instância, para elas se amarem. Porque a partir desse lugar, você cria muitas coisas com mais resiliência e também a partir de outro lugar. E aí, eu acho que eu tenho mais um outro aqui. Então, eu estou trazendo muito conteúdo muito rápido, mas assim, a profundidade em que a gente escuta as pessoas, que é mente aberta, coração aberta, e esse generativo, que é aquele lá que eu estava falando, tipo, você consegue estar tão presente que você consegue quase como que criar o futuro e não ser vítima do futuro, tá vendo? Porque quando eu estou falando de futuro, eu não estou falando daquela coisa que acontece com a gente, né? Eu estou falando sobre aquilo que você cria ao fazer. Então, se você estiver atento o suficiente para estar nesse estado de atuação, eventualmente, né, no campo individual, isso vai gerar conversas também que vão eventualmente ser mais profundas, né? Que saem do lugar do debate, vão ainda mais depois do diálogo e vão para um lugar de criatividade coletiva, de cocriação. Se tiver bastante dessas conversações, eventualmente você cria também padrões de organização, de estrutura, né, que saem do poder da rede e vão até o lugar do ecossistema mesmo. E esse é um jeito também da gente conseguir criar um mundo que dá conta dos desafios coletivos que a gente tem. Porque essas soluções, elas serviam na medida que os problemas eram menos complexos. Hoje, não dá conta mais. A gente não vai acabar com o desafio do aquecimento, né, global se cada um ficar pensando em si. Né? Não dá mais. Aqui, crise dos refugiados, né? É uma coisa que não dá mais para resolver nesse modelo antigo aqui. E é isso. Então, mente, coração, vontade aberta, você levantou porque terminou, né? Tá. É isso. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa, mas eu acho que essa é a última. Tá. Isso. Vamos amar juntos. Boa, terminei. Fechou? Valeu. Obrigada demais, Rafa. Que pergunta para finalizar essa fala. Vocês não acham? Vamos amar juntos? Que bonito. Eu queria fazer uma pequena complementação ao que o Rafa falou. Recentemente eu estava rodando a timeline no Instagram e eu vi uma publicação que dizia que um dos marcos que nos tornaram humanidade foi o momento em que acharam um fóssil de uma pessoa que tinha tido um osso, eles tentaram reestruturar o osso de uma pessoa que tinha se machucado. É a partir desse momento que nós somos considerados humanidade, que é quando a gente deixa de deixar para trás a pessoa que estava com problema e ela passa a integrar junto com a gente aquele momento de confraternização, mesmo que ela tenha uma dificuldade de acompanhar o nosso ritmo. Então, acho que é isso. No final, a gente está falando sobre amar mais, e é isso que faz com que a gente seja humano. Então, muito obrigado, Rafa, por falar sobre a importância da colaboração, que eu acho que isso é realmente a base do que a gente precisa fazer por aqui. Mas a gente precisa entender como mapear esse impacto dessa colaboração. Como é que a gente traduz o que a gente sabe no nosso coração dentro do ambiente corporativo, que é aquele que a gente está trabalhando, e é esse que a gente precisa convencer através da linguagem que a gente conhece muito bem. E para isso, a gente convidou o Daniel de Renzo Baretti é gerente de projetos no IDES, atuou na coordenação, monitoramento e avaliação de projetos socioambientais na comunitária consultoria social e passou por consultorias e ONGs diversas em mais de 10 anos de experiência na realização de diagnósticos socioeconômicos e ambientais relacionados a processos de licenciamento ambiental e políticas de investimento social privado. Geógrafo, formado pela PUC, MBA em Gestão de Tecnologias Ambientais pela PoliUSP e mestre do programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP, certificado pela organização britânica Social Value em curso sobre aplicação do protocolo SROI na avaliação de impacto de projetos sociais e ambientais. Deixa eu ver se tem mais alguma descrição dessa pessoa aqui na frente, porque eu estou gostando, já está legal. Certo, é isso. Agora é com você, Daniel. Eu vou, assim como eu fiz com o Rafa, eu queria te começar a apresentação com uma pergunta norteadora, que é: a maioria de quem vem para as práticas de voluntariado busca transformação. Será que sabemos e entendemos monitorar e avaliar para mensurar resultados de impacto? Muito obrigada, Dani. Muito bom. Bom, gente, boa tarde.
prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou tentar... Eu montei aqui uma apresentação, vou tentar segui-la aqui para alguns pontos, para mim não deixar de falar sobre algumas questões. E vou tentar fazer minha apresentação conectando algumas coisas, algumas questões que o Rafael trouxe, que eu acho que são super importantes, mas acho que também algumas dessas conexões a gente vai fazer em perguntas e debate aí posterior. A ideia é eu falar desse lugar um pouco, então, das práticas, de conceitos e práticas, né, em monitoramento e avaliação, e aí com foco em projetos sociais, e aí eu vou tentar trazer aqui para a especificidade aqui de vocês do voluntariado, então, dos conceitos e práticas e da importância desses processos para projetos sociais e voluntariado, né? É para cá? Pronto. Vamos lá. Eu queria começar essa conversa com vocês pela seguinte questão. Durante esse tempo que eu tenho estado junto ao IDES e atuando na gerência de monitoramento e avaliação, a gente vê uma dor e uma demanda muito comum a organizações sociais, projetos sociais, no que diz respeito a monitoramento e avaliação. Algumas dores e demandas, né? E aqui eu trouxe 3 delas. A primeira é uma recorrente confusão conceitual e metodológica entre o que é, de fato, produto, o que é resultado e o que é impacto. Tem mais questões, além de produto, resultado e impacto, que estão por detrás do processo de monitoramento e avaliação, mas a confusão geralmente está entre essas 3 terminologias. A outra questão, uma dor muito comum, diz respeito à necessidade de se compreender a efetividade da minha ação, da minha intervenção social. E aí, quando eu falo em efetividade, eu estou falando em entender, compreender melhor o que eu estou efetivamente gerando de resultado e impacto por meio da minha ação. E, por fim, a ausência de pesquisas de linha de base. Eu diria que 90% das conversas que a gente tem e projetos que a gente faz em conjunto para avaliação de resultado e impacto, os projetos não têm uma pesquisa de linha de base inicial. Ou seja, depois de alguns anos de atuação, chega-se a dor de que eu preciso entender se eu estou efetivamente gerando resultado e impacto, mas eu nunca fiz uma avaliação de marco zero de linha de base. Então, quando eu comecei o meu projeto, eu não tinha essa visão e esse interesse, né? Aonde eu quero efetivamente... Quer dizer, às vezes você tem na construção do planejamento estratégico onde eu quero chegar, o meu problema, mas você não desenha isso de maneira estratégica e sistemática para entender que tipo de mudança você precisa causar para chegar lá. E aí, depois de alguns anos de intervenção, você fala, puxa vida, estou mesmo chegando lá? E eu não tenho a linha de base. Então, esse é um problema. É possível fazer avaliações sem linha de base? Sim, a gente vai ver que sim, mas é uma demanda comum e é um fator a mais, um problema que a gente precisa lidar e depois avançar nessa questão de maneira positiva e propositiva, né? Bom, pois bem, então, em termos conceituais, eu queria primeiro abordar, vou falar aqui algumas obviedades para muitos de vocês, mas porque eu acho que são nessas obviedades onde tem muitas ausências e lacunas, né? Então, monitoramento, né? O que é monitoramento? Enfim, bom, a ideia do monitoramento é essa contínua coleta, né, de dados de uma determinada intervenção social, né? Então, é uma sistemática de coleta de dados de uma ação de voluntariado, de um projeto social, enfim, né? Então, é um importante mecanismo de gestão que possibilita aí o aprimoramento de um projeto a partir de tomadas de decisão consciente. Mas eu queria enfatizar no monitoramento a ideia de uma coleta sistemática de dados, ok? E a avaliação? A avaliação, a gente entende a avaliação como uma análise sistemática e objetiva dos dados monitorados. E aqui, uma ênfase, né? A fim de emitir juízo de valor sobre eles.
Então, a avaliação deve fornecer informações confiáveis e úteis que permitam à organização, o projeto e as partes interessadas incorporar suas conclusões no processo decisório. Bom, então, só voltando aqui, de um lado, né, o monitoramento, essa coleta contínua, sistemática de dados, e do outro lado, o que eu queria enfatizar na avaliação é que é a emissão de juízo de valor. A avaliação prescinde que eu olhe para esses dados, analise esses dados coletados e faça um juízo de valor sobre eles, né? Então, fato é, a questão que eu queria chamar a atenção aqui, é que monitoramento e avaliação são coisas diferentes, mas que são complementares, né? Uma diferença complementar. Então, o monitoramento e a avaliação eles estão totalmente imbricados. Eu não tenho avaliação se eu não tiver monitoramento. Eu não consigo avaliar uma ação se eu não tiver um monitoramento sistemático. E o contrário também é verdade. Quer dizer, eu posso ter um monitoramento sem avaliação, mas fato é que se eu monitoro e não avalio, o meu monitoramento fica ausente de sentido. Então, são conceitos e práticas distintas, mas que estão totalmente imbricadas e relacionadas. E para o que monitoramento e avaliação, então, do que eu preciso? Qual que é o elo que une essas duas questões? São os indicadores, ou variáveis avaliativas, né, como a gente pode também chamar. E aí, indicador, portanto, é uma variável que pode ser de caráter qualitativo ou quantitativa e que vai permitir que eu verifique mudanças produzidas, e aí, quando eu estou trazendo essa questão de mudança, eu já estou dando um enfoque em resultado e impacto, produzidas por uma intervenção em relação àquilo que foi planejado, né? Então, monitoramento e avaliação, termos e práticas muito imbricadas, relacionadas, uma não se realiza sem a outra, digamos assim, e os indicadores são esse elo que vai unir essas duas práticas, né? Agora, não basta não basta ter indicadores, né? Eu acho que tem um ponto que a gente tem visto que é super crucial de monitoramento e avaliação de projetos sociais, é que eu preciso ter bons indicadores. Eu preciso ter bons indicadores. E aí, uma questão que a gente costuma muito tratar quando aborda essa questão é a diferença entre dado e informação, entre dado e indicador. E aí, quer dizer, nesse sentido, o que a gente busca, esse termo do indicador SMART, né, que vem da ideia de ser um indicador inteligente, e com as siglas em inglês aqui referentes a cada uma dessas letras, né, que é a ideia de eu ter indicadores, um bom indicador, uma boa formulação de indicador, então, diz respeito ao meu indicador ser específico, claro, objetivo, específico, mensurável. Então, eu não posso ter indicadores dos quais depois eu não consiga mensurar esses indicadores, tá? E não é raro disso acontecer, né? Isso aqui na teoria é muito fácil, mas é difícil elaborar bons indicadores, né? Então, específico, mensurável, que ele seja atingível, né? Então, eu estabeleça metas para esses indicadores e que sejam factíveis, porque senão eu vou acabando, eu abandono esse indicador no meio do caminho. E aí ele se torna um dado, o qual não me serve para nada, né? E deixa de ser, portanto, um indicador. Que ele seja relevante, isso eu acho super importante, né? Ao contexto que o projeto opera e relacionado ao problema em questão. Então, é isso, quer dizer, quando eu trabalho quando eu estabeleço, formulo, bons indicadores, eu preciso antecipar a minha pergunta quando eu estou formulando indicadores e já antecipar as mudanças que eu espero que eu gere. E aí formular indicadores que estão relacionados à minha causa, à minha mudança, e, portanto, relevantes ao contexto de atuação. E temporal, ligados a um prazo, a um horizonte temporal. Bom, então precisamos ter bons indicadores SMART. E aí, gente, a ideia é que eu tenho monitoramento sistemático das ações, eu tenho, vou realizar processos avaliativos a partir disso, e, portanto, tenho indicadores. A questão é que eu posso monitorar
e avaliar a minha intervenção social, o meu projeto, a minha ação de voluntariado, eu posso dar diferentes olhares aqui. Eu posso querer monitorar o meu processo. Então, quando eu vou falar que eu vou monitorar e avaliar meu processo, eu vou mais para a esquerda dessa ilustração. Então, eu vou olhar para a eficiência, para a eficácia da minha atuação e vou olhar, portanto, para minhas atividades, para o meu processo, né? E aí eu vou ter indicadores estabelecidos para processo. Eu posso... Agora, quando eu caminho mais para a direita dessa ilustração, aí eu vou estar monitorando, estabelecendo indicadores e fazendo avaliações, olhando para o meu propósito, para a efetividade da minha ação. Ou seja, eu vou estar olhando para os meus outcomes, sobretudo para o meu impacto. Os outputs, e por isso que ele gera muita confusão, a ideia de produto, porque ele está um pouco nesse lugar do meio mesmo. E muita gente, e daí um pouco essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês, reporta muitos outputs como sendo resultados e impactos. E porque é um confuso mesmo, ele está nesse lugar um pouco do meio, entre o meu processo e o que eu começo a gerar de resultado a partir da minha intervenção. Então, é isso, tá? Eu posso avaliar efetividade, eu posso avaliar eficiência, e eu vou ter indicadores estabelecidos para cada uma dessas questões. O ideal é que a gente avalie tudo. O ideal é que eu tenha um monitoramento sistemático que eu avalie tanto o meu processo quanto os meus resultados e impactos. E aí, eu queria sair agora um pouco desses aspectos conceituais e metodológicos, né? E de alguma obviedade para muitos de vocês, e refletir um pouco sobre a questão do voluntariado em cima disso. E o que eu vislumbrei aqui? Quando a gente olha para o voluntariado empresarial, e eu estou fazendo uma especulação grosseira, vocês, por favor, me corrijam, porque eu não sou um especialista do voluntariado, né? Mas eu pelo menos mapeio 4 atores muito atuantes nesse meio, né, para que isso aconteça. Então, você tem a empresa, a corporação, promotora, enfim. Você tem os voluntários em si, né, e que fazem parte da empresa, da corporação. Você tem, não sempre, mas acho que em muitas ocasiões, você tem organizações intermediárias ali que estão na ponta, ONGs e organizações que estão atuando, que já têm projetos e o voluntário, né, vai lá e vai apoiar, vai ajudar. E você tem os beneficiários finais de tudo isso, que é a comunidade, quem está no território, enfim. E aí, gente, qualquer coisa eu volto nesse slide aqui, que eu sei que meu tempo está... Eu acho que eu vou tentar fechar meu raciocínio aqui. Quando eu olho para alguns indicadores em relação ao voluntariado... É 5 minutos? Quando eu olho para alguns indicadores em relação ao voluntariado, eu queria trazer isso para vocês. Então, assim, a gente tem primeiro aqui um conjunto de indicadores que vem do censo do Comitê Brasileiro, né, de 2021, do voluntariado empresarial, e alguns indicadores, aqui na verdade não são indicadores ainda, né, são o que eu tirei aqui da pesquisa do Ação Brasil de 21, são objetivos, macro-objetivos da pesquisa. E quando eu penso naqueles 4 atores que a gente viu, né, as partes interessadas mais diretamente envolvidas, e nesses indicadores, a minha reflexão é pensar que a seguinte questão: daqueles 4 atores, para quem esses indicadores estão mirando? Sob qual perspectiva? Eu acho que eles estão mirando, sobretudo, as empresas e, em alguma instância, os voluntários, mas eles estão voltados para olhar para a empresa, eles estão preocupados com a empresa, né? Em última instância, me parece. E a outra questão é que esses indicadores, eles são majoritariamente indicadores que estão olhando para o meu processo e muito para os meus outputs, para os meus produtos, né? Então, vamos lá. Percentual de colaboradores voluntários, né? Número de beneficiários, ações realizadas, aí pode ser uma questão mais qualitativa, né? Ou número de ações também, enfim, daí a gente... Número de horas doadas, número de formações, número de parcerias, né?
Então, são todos indicadores. O que é o indicador de output de produto? É aquele resultado mais imediato à minha ação, mas ele é quase inerente à minha ação. Então, quando eu falo que eu tenho quando eu estou olhando para produto, é assim, olha, estou oferecendo uma formação, uma capacitação em panificação e confeitaria, né, para mulheres. Bom, e aí, qual que é o meu resultado mais imediato? O meu produto formei, capacitei tantas mulheres. Bom, muito bem, ele é um resultado, mas ele é um produto, ele está muito sob meu controle, né? Quanto mais eu avanço para resultado e impacto, mais não está mais no meu controle da minha ação. E aí eu estou falando de mudanças geradas na vida, no território, né, que são desdobramentos da capacitação ou do número de horas doadas, do número de beneficiários. E isso a gente não está olhando. E aí, aqui eu tenho um exemplo de um indicador, de alguns indicadores que eu tirei da pesquisa do Ação Brasil 21. Meu tempo se esgotou? Tá, eu vou fechar. E que é interessante porque aqui eu tenho alguns indicadores que se caracterizam mais como indicadores de impacto. Então, veja, tem relação com entender que a pessoa se torna mais cidadã, então eu exercito minha cidadania, eu me inspiro a ser uma pessoa melhor. Eu estou falando de transformações daí na vida dessa pessoa, né? Isso tem mais a ver com indicadores de impacto. Senso de pertencimento, né? Enfim, tem algumas questões aqui, é isso. Me torno cidadã, me sinto uma pessoa melhor, me sinto mais solidário, etc. Agora, então, acho que esse é um exemplo, né, importante. E a partir disso, quer dizer, aqui eu tenho isso, pesquisa do Ação Brasil 21, quando eu chego nas próximas edições... sim, pesquisa voluntariado no Brasil 21, desculpa. Então, eu consigo depois ir acompanhando a evolução dessas questões, né, em relação ao impacto. Então, aqui já é uma coisa muito interessante e positiva em termos de indicadores, olhando para impacto. Mas, eu volto à questão, a gente está olhando aqui para o voluntariado. É muito bom, acho que a gente tem que olhar. E aí, eu acho que um pouco, e pegando talvez o Rafael trouxe, que a gente olhasse para todos os atores, né? Eu quero entender o que acontece no voluntariado, porque ele é parte desse processo. Isso está mudando a vida dele, ele se torna um agente multiplicador. Mas eu quero entender também como isso reflete na empresa, eu quero entender o impacto, sobretudo, eu acho que daí, sobretudo, no beneficiário final, né? E aí, por que é tão importante a gente avaliar? Bom, óbvio, para obter fatos e evidências objetivas, estudar a relação de causalidade entre os elementos do programa, né, o impacto gerado, mas aí essa questão, para provocar reflexões e apoiar o processo de tomada de decisão, facilitar o diálogo com investidores e fortalecer a mobilização de recursos, captação, e advocacy para a causa que a gente está atuando. E aí a grande questão da avaliação, acho que o Rafael comentou alguma coisa nesse sentido, para a gente sair da ideia de reportologia de dados, né? Eu me avalio e aí digo, olha, é legal, tive um bom NPS ou as pessoas, mas o que eu faço com isso, né? Enfim, é como eu encaminho essa questão sempre pensando na maximização do meu impacto social. Então, e que tem a ver com muito com a ideia de colaborar, né? Carol levantou. E aí, gente, acho que aqui um merchan, né? Amanhã tem o lançamento da pesquisa do Ação Brasil 22, que tem voluntariado. E eu acho que dessa importância dos indicadores, né? Eu, particularmente, eu não sou especialista do voluntariado, mas o que tem a ver com a importância dos indicadores e para a gente refletir os nossos processos de tomada de decisão. Eu estou muito curioso para ver um resultado dessa pesquisa, que diz respeito ao aumento do volume de voluntariado, de doações, etc., no contexto pandêmico, e para ver como ele se comporta agora. Ainda que o resultado de 22, ele vai pegar alguma influência pandêmica, né? Mas esse indicador, para mim, ele é muito reflexivo.
a pensar depois, a partir do que vai vir disso, qual que é o nosso papel enquanto agentes promotores de né, questões sociais e voluntariados, para ver se a essência da nossa ação, como ela migra. Quer dizer, a tendência dela é aumentar em contextos de crise e cair em contextos de menos crise, e talvez a gente precisa refletir, então, a essência do nosso papel. E aí, acho que estou trazendo esse exemplo, muito particular meu, mas da importância da gente ter indicadores para reflexão de tomadas de decisão, né? Isso. Amanhã online, 24 de agosto, né, das 9 às 11 é o lançamento e online. E aí a inscrição, basta entrar no link do IDES e se inscrever, é gratuito. Tá bom? Obrigado, gente. E aí a gente conversa um pouquinho mais nas perguntas. Alguém aqui já conhece a pesquisa Doação Brasil? Quem aqui já tinha ouvido falar? Levanta a mão. Boa, massa. O IDES que produz a pesquisa também é o IDES que trouxe aqui o Daniel para falar com a gente sobre mensuração de impacto. Então, a gente está falando com super especialistas mesmo no assunto. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa mesa. E temos algumas perguntas. Ainda não chegaram perguntas para você, Dani, mas temos perguntas para o Rafa. Tá bom, vou chegar lá. Como impulsionar as conexões de pessoas voluntárias no modelo de trabalho remoto? Vamos lá, você que é primeiro. Boa. Tem uma coisa que eu acho que, assim, se eu fosse fazer um TED, ou se eu pudesse escolher uma coisa, a mais simples e fácil e efetiva de todas seria essa, a gente chama de caminhada empática, mas o conceito é muito simples. Na verdade, é assim, se você juntar duas pessoas e criar algumas regrinhas do tipo assim, enquanto uma pessoa fala, a outra só escuta durante 5 minutos. E aí depois troca. E você fala, conta a sua história de vida e qual que é o momento dos seus desafios atuais. Assim, pode ser online, pode ser de qualquer jeito. Essas pessoas vão sair muito mais conectadas do que 99,9% das interações que ela teve quase a vida inteira dela. A gente fez online uma jornada com a Wikibold, assim, e tal, e no final teve uma funcionária que tatuou base de um lado e Wikilovers do outro. Então, não é uma questão eu gosto muito presencial, tá? Eu gosto muito. Mas é muito mais a ver com a arquitetura das conexões. Então, por exemplo, aqui a gente está num lugar em que não tem conexão, né? A gente está num formato que não dá. Se tiver roda, se tiver subgrupo, são coisas muito mais. Isso daí já. Tem gente que tem vergonha de falar. Então, se você só cria um raciocínio de todo mundo vai falar e vai passando a bola, assim, você já gera uma conexão. Assim, às vezes dura 2 anos para chegar lá, sabe? E dá para fazer em 10 minutos. Então, pensa na arquitetura das relações e pensa em pequenas regrinhas. Essa, para mim, eu acho que é super simples, caminhada empática, né? Pode ser online também. Coloca a galera no subgrupo, o cara vai ficar lá. Ele pode estar mal-humorado, nossa, que saco. Vai estar de frente com uma outra pessoa, ele não vai conseguir ficar com cara de... Vai falar da própria vida. Então, não tem que ele criticar, né? Porque às vezes tem o palestrante e o cara fica lá, esse cara não tem nada a ver. Mas ele está falando dele e tá meio lá preso com uma outra pessoa, quando você vê, os dois estão chorando, falando sobre a vida, se amando, e aí muito provável podendo construir coisas juntos. Enfim. Temos mais perguntas para você. Tá bom. Vamos lá, então, Dani. Que tecnologias ou ferramentas você destacaria como facilitadora para um processo de monitoramento e avaliação do voluntariado? Bom, eu acho que em termos de tecnologia e métodos para avaliação e monitoramento no voluntariado, eu vou falar com base no meu chapéu, assim, que lido muito com projetos sociais, eu acho que seria o mesmo. O que a gente vem fazendo o que eu acho que é potente, é uma integração entre pesquisa quali e quant. Então, a qualitativa justamente no sentido
de um método que vai me possibilitar a identificação, né, é um caráter exploratório, então eu vou identificar e mapear impactos, resultados e impactos a partir das intervenções, por meio de pesquisa qualitativa. E depois eu complemento com um processo quant, onde eu vou mensurar isso, eu vou metrificar a intensidade, por exemplo, com que as pessoas percebem determinados impactos. A gente pode fazer isso de N formas, por exemplo, quando eu estabeleço um trabalho quantitativo nesse sentido, de mensurar, aí eu vou caminhar para um N amostral do meu público universo trabalhado, e vou trabalhar com perguntas geralmente de escala de intensidade. Então, eu vou dizer, por exemplo, olha, você teve aumento de autoestima de 0 a 5, quanto que esse projeto contribuiu para que seu aumento de autoestima acontecesse, né? Então, a gente vai trabalhando e conseguindo entender onde que tem mais impacto, onde que tem menos. E em termos de pesquisa qualitativa, como eu disse, o que a gente tem feito muito, e que eu acho que é, de fato, o melhor caminho, são grupos focais. Porque a ideia de grupo focal, você consegue otimizar tempo e recurso para conversar com um maior número de pessoas e, além dessa questão, você tem uma troca ali de estímulo, né, de conhecimento, de saberes, e que torna muito mais rica, de fato, esse processo de identificar potenciais resultados e impactos gerados. Então, eu diria que são os métodos, os velhos e bons métodos de uma integração de pesquisa qualitativa e quantitativa. Temos pouco tempo e muitas perguntas, então vou fazer uma dinâmica aqui com os nossos convidados, que é, Rafa, responda em 5 segundos. Como você vê a colaboração da empresa e não apenas dos funcionários em um projeto ou campanha? A colaboração da empresa em uma campanha? Nossa, não sei. 5 segundos? Eu acho que, né, vou trazer um pouco, eu acho que tem a ver com, assim, a empresa também conseguir se abrir um pouco mais e compartilhar dos seus desafios, ao invés de ficar achando que só mostrar, né, as coisas que, enfim, só mostrar o lado bom, porque senão não colabora. Ninguém quer colaborar com quem é perfeito. Muito boa essa, né? A outra pergunta que tinha aqui também para o Rafa, eu acho que ele meio que respondeu na primeira, que era falar como impulsionar conexões de pessoas no modelo remoto. Acho que também pelas vulnerabilidades, justamente. A outra era sobre... Era quase essa, mas era parecida, por isso que eu não tinha feito a outra. Vamos lá. Dani, temos mais uma para você também, vou te dar o mesmo desafio de 5 segundos. Temos 2 perguntas, na verdade, que vieram daqui do pessoal. Vou juntar as duas, que eu acho que até dá para a gente pensar nelas em conjunto, mas vamos lá. 5 segundos. Desafio. Poderia dar exemplo da diferença entre produto, resultado e impacto? E depois, como difundir esses indicadores nos programas de voluntariado que realizam as ações pontuais com as diferentes OSCs? Eu não vou conseguir em 5 segundos, você puxa minha orelha. Bom, diferença entre produto, resultado e impacto, eu diria que é isso. Um produto tem um contexto de um processo de formação, capacitação profissional. O meu produto é número de pessoas capacitadas. O meu resultado, por exemplo, ele pode ser conhecimento em determinado tema adquirido. E o meu impacto pode ser algo como incremento de renda, pode ser algo como autonomia financeira. E aí, algo que eu não falei que tem a ver com isso muito rapidamente, já passei muito mais que meus 5 segundos, é a cadeia de causalidade. Quando a gente fala em resultado e impacto, é pensar níveis de desdobramento desse impacto. Então, o resultado geralmente é um primeiro nível, adquirir conhecimento. E aí eu vou subindo nesse nível de causalidade e eu digo, olha, a partir desse conhecimento eu tenho um incremento de renda, eu me sinto mais pertencente à minha cidade, etc. E aí a gente vai até onde a gente consegue identificar impacto e mensurar. E a outra questão era sobre difundir os resultados de ações pontuais. Isso eu acho super interessante, gente, para a gente pensar.
e que eu acho que tem a ver, tentar fazer alguma conexão com a ideia de colaboração, etc., com aqueles 4 atores. É muito difícil mensurar resultado e impacto de ações pontuais. É muito difícil. E aí o voluntariado a gente precisa entender, porque tornar as ações voluntárias estratégicas e perenes e robustas, e envolvendo diversos parceiros, é um bom caminho para a gente ter e aferir resultados e impactos, porque realmente, quando eu faço uma ação de campanha, doação de agasalho, mensurar resultado e impacto disso é muito difícil pela percepção de impacto, porque é uma ação pontual, e tem a ver até com acesso a beneficiários, né, ter mailing, acesso a esses beneficiários, tempo de pesquisa. Então, é um desafio grande. Eu diria que a gente tem que pensar em tornar essas ações mais estratégicas em colaboração com todos os parceiros, para que elas sejam perenes e até que a gente não procure sempre entender qual que é o nosso quinhão daquele impacto e resultado para uma comunidade, que é uma coisa, mas qual que é a minha participação nisso? Olha, mas está gerando um impacto X naquela comunidade, eles estão falando e você é participante disso, né? Então, acho que é isso. Muito obrigada, meninos. Daniel, Rafael, muito obrigada. Vamos tirar uma foto. Oi? Obrigada, meninos, por compartilhar o conhecimento de vocês com a gente. E agora vamos ao nosso segundo momento do evento, que vamos falar sobre o programa Voluntariar, aqui da Suzano, com a Elizabeth Pagliuzzi, coordenadora do Projeto de Formação e Voluntariado na Suzano, formada em Psicologia na Universidade de São Marcos, MBA em Responsabilidade Social e Terceiro Setor na FIA, pós-graduada em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, e ela possui mais de 20 anos de experiência na área de voluntariado, sustentabilidade e responsabilidade social. E, além disso, super capacitada. Experiência prática em gestão de projetos sociais, empreendedorismo social e programa de voluntariado corporativo. E, muito importante, também é voluntária. Obrigada, Elizabeth. Vem contar um pouquinho para a gente do programa Voluntariar, por favor. Obrigada, Carol. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas. A gente acredita aqui na Suzano que a vida que a gente quer depende do que a gente faz. E quando a gente se conecta com pessoas que estão com o mesmo propósito, a gente gera uma mudança positiva na sociedade. Então, eu queria mostrar, antes do programa de voluntariado da Suzano, eu queria mostrar um pouquinho quem é a Suzano, né? Para que vocês entendam, porque todos nós temos uma escolha. E independente de CNPJ, independente de empresa, o principal ativo da sociedade, das empresas, são as pessoas. E as escolhas é o que faz a diferença. Então, eu queria mostrar um pouquinho quem é a Suzano. Existe algo que nos acompanha por toda a vida. As escolhas que fazemos. Escolher ir naquele encontro, reciclar o seu lixo, ligar para a família, comer salada, assistir a só mais um episódio. Cada uma a seu jeito, as escolhas determinam os caminhos que seguimos e o futuro que sonhamos em construir. Com as empresas, não é diferente. Na Suzano, as escolhas são inspiradas no que sempre esteve ao nosso lado: as árvores. Delas floresceu o nosso propósito: renovar a vida a partir da árvore. E como a escolha da Suzano se materializa no mundo? Por meio da pluralidade de ideias e diversidade de colaboradores e colaboradoras que atuam em nossas fábricas, escritórios, portos e centros de tecnologia e de distribuição no Brasil e no mundo.
e que cuidam de mais de 2 milhões de hectares de áreas de plantio e de conservação. A partir das árvores de eucalipto plantadas e colhidas, produzimos matérias-primas renováveis, que criam produtos que impactam a vida de mais de 2 bilhões de pessoas no planeta, como as embalagens de papel, o tecido do futuro, o papel dos livros e bens de consumo e cosméticos mais sustentáveis. Fazemos tudo isso por meio de outra escolha, a de unir sempre inovação e sustentabilidade. É assim que fabricamos produtos que podem substituir itens de origem fóssil, como o plástico, e que nos fazem ser uma empresa da bioeconomia. Escolhas também levam a compromissos, e na Suzano temos 15 compromissos para renovar a vida das pessoas e do planeta. São nossas metas que vão, por exemplo, contribuir para tirar pessoas da linha da pobreza, ajudar a combater a crise climática, a conservar a biodiversidade, oferecer produtos renováveis e promover a diversidade, a equidade e a inclusão. Só assim, por meio de cada escolha, é que plantamos, hoje, um futuro melhor. Suzano, nós plantamos o futuro. Essa é a Suzano, e a Suzano acredita no mundo melhor a partir das pessoas, né? A gente fala que nós plantamos o futuro porque o planeta e as pessoas estão conectados, não dá para desassociar isso. Então, a vida que a gente quer depende do que a gente faz pensando nessa conexão. E o programa Voluntariar, né, na Suzano, ele está conectado a esse propósito. Nós temos o propósito de renovar a vida a partir da árvore, renovando as nossas escolhas, renovando o nosso olhar, renovando cada vez mais as nossas relações. E o programa hoje, né, a gente acredita que só é bom para nós. Cadê o negocinho? Tem que passar, né? Ah, eu que tenho que passar. Ah, tá vendo? Tem que aprender, tá vendo? Nós acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. E como a gente faz isso? Quando a gente fala o nosso jeito de ser, tá? Em inspirar, em transformar, para que a gente possa gerar e compartilhar, para que a gente possa cada vez mais, né, motivar as pessoas a esse caminho. Porque são elas que fazem a diferença para a construção de uma sociedade melhor. E o que a gente faz, né, quando a gente constrói? Esse movimento é um movimento de transformação social, porque depende de cada um de nós. A gente não consegue mudar nada se não partir do indivíduo para o coletivo, se não partir da gente para conectar, fazer com o que a gente está fazendo aqui hoje, né, Silvia? Conectando pessoas para que a gente gere cada vez mais impacto real na vida das pessoas. Que a gente tem métricas, que a gente tem, né, métricas qualitativa, quantitativa, mas o que a gente gera na vida do ser humano, né? Nós plantamos esse futuro. Depende de cada um de nós. E eu queria passar um pouquinho o vídeo institucional do voluntariado, para vocês conhecerem um pouquinho todo do voluntariado. Você está aqui, né? Acreditar. Quem nunca se perguntou? Será que vale a pena? Será que faz diferença? Será que vou conseguir? Investir em algo novo sempre será um desafio. Você sabe disso. Mas tudo faz sentido quando você se dá conta de que acreditar é o primeiro passo da mudança. E essa coragem de agir é que vai te inspirar a ser protagonista da sua história, da nossa história. É assumir que não somos um, mas que juntos podemos ser melhores. Mobilizar a sociedade para a construção de um amanhã melhor. Cada dia é uma porta que se abre com possibilidades infinitas para viver, aprender e compartilhar. E fazendo a sua parte, o nosso desejo é que você mais vezes faça a diferença. Obrigado. Obrigado. Acreditar é vida. Voluntariar é um ato de amor.
Obrigada. Faça parte deste movimento. Isso transforma. Acreditar é vida, né, gente? Isso transforma. Ah. Agora sim. Também estou com a mesma dificuldade, viu? Hã? Ah. E tá vendo? Olha, compartilhando o calcanhar, né? E aqui, a gente queria compartilhar um pouquinho dos nossos projetos, né? Que, na verdade, os nossos projetos não são nossos projetos, né? São projetos que a gente se vincula com pessoas que estão com o propósito de fazer a diferença, com parceiros como Fundação IOSP, né, que está aqui, MGN, Instituto Joule, todos os parceiros, né, Junior Achievement, para que a gente possa impulsionar essa agenda de voluntariado, não só corporativo, mas também o voluntariado dentro e fora da companhia. Então, hoje, a gente tem, né, alguns pilares que são direcionadores para o programa voluntariar. Diversidade, equidade e inclusão, sustentabilidade, educação. É essa cultura de inspirar e transformar as pessoas a partir desses pilares que a gente acredita na Suzano, que são pilares essenciais para que a gente possa mudar a sociedade. E o que a gente faz? Né? A gente impulsiona os nossos voluntários em iniciativas como ações sociais, em parceria com a MGN, a gente tem um programa chamado Voluntariar em Ação, para que a gente possa dar protagonismo às pessoas a serem líderes de iniciativas a qual elas podem gerar um engajamento interno e, consequentemente, criando essas redes de conexões, vendo sempre a importância de olhar para o seu território, para a sua comunidade, as necessidades e construir em conjunto. A gente não faz isso separado, né? A gente olha para o território, para as comunidades, para que aquele, né, quadrado que o Daniel trouxe, né, de empresa, voluntário, beneficiados, organizações, eles sejam um ecossistema integrado. Porque não adianta a gente ir lá na comunidade e falar, eu quero fazer isso, isso, isso. Você ouviu? Você abriu a escuta? Você entendeu o que realmente é necessário para aquela comunidade? E é esse o objetivo do Voluntariado em Ação. Além disso, esse movimento, esse pilar de ações sociais, a gente impulsiona também as pessoas na campanha de doação de sangue, que é uma campanha simples que a gente fala, né? Mas com uma necessidade tamanha da gente, né, salvar vidas. E é isso que faz a diferença. Aí eu vou estar lá, 10 minutos. Outra ação que a gente faz dentro desse pilar é incentivar as pessoas no plantio de árvores, ou seja, a gente, no nosso propósito, renovar a vida a partir da árvore. Então, a gente impulsiona as pessoas também a cuidar do planeta, a cuidar do meio ambiente. Outra iniciativa que a gente tem com o Instituto Joule, vou rapidinho, tá, Elô? É o programa Contribuindo para o Futuro, que nasceu de uma ideia de gerar, né, cada vez mais conexão com o nosso programa de trainee que a gente tem, que foi lá em 2021, dentro da pandemia. O que a gente pode fazer para impulsionar os nossos trainees a trabalhar com a formação de líderes de pessoas, formar gente e conectar com o propósito de liderança humanizada, uma liderança que cuida, né, não só do aspecto processual, mas do aspecto da comunidade, das pessoas e, consequentemente, e daí, assim, a gente, né, teve trocas com o Bradesco e hoje esse projeto está expandindo para outras empresas e é esse o nosso propósito. Então, além disso, a gente tem o programa Suzano na Escola, com a Junior Achievement, que são parceiros que promovem a educação para jovens, para que eles possam entender esse universo da formação acadêmica com a formação profissional e dar condições deles terem empregabilidade. E um programa que a gente tem, né, muito carinho, que é o programa em parceria, não né, desmerecendo os demais, mas todos são muito importantes. E o Formare, né, é um programa que a Suzano tem há mais de 18 anos com a Fundação IOSP. A Fundação IOSP, hoje, ela tem 30 anos de experiência, 34, né? Fez 34 agora, recentemente.
e ela tem como objetivo capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social. E quem faz isso? São pessoas que dedicam seu tempo, seu talento e compartilhando o que a gente tem de melhor, que é a nossa experiência de vida. Muito mais que experiência técnica, a gente compartilha a nossa vida com esses jovens, levando esperança para que esses jovens podem ser o que eles quiserem, ou dentro da Suzano ou fora da Suzano. E quando a gente fala em impacto, a gente trabalha com os impactos quantitativos para mensurar, para entender. Quando a gente fala nos últimos 5 anos, mais de 8 mil voluntários envolvidos, quase 100 mil beneficiados, 44, mais de 44 mil horas voluntárias dedicadas, mas a gente faz isso pensando qual é o impacto real desses resultados na vida das pessoas. E daí, pensando um pouquinho nisso, a gente concorreu, estamos como finalistas do Prêmio Aplaude, a segunda edição do prêmio desenvolvido pelo CBVE, e com o foco em educação. Então, a gente acredita que a educação transforma vidas. E a educação, quando é gerada através de conhecimento compartilhado, isso faz uma geração de valor cada vez melhor. Então, a gente está torcendo, viu, gente? Vamos lá, torcendo todo mundo. E eu queria mostrar um pouquinho, que a gente fala, número de voluntários, número de ações, mas na Suzano aqui, a gente mede os números, porque pesquisas internacionais e nacionais solicitam isso para os programas de voluntariado corporativo, mas muito mais que números, a gente mede a transformação na vida das pessoas. E esse vídeo aqui eu queria compartilhar um pouquinho do que a gente faz. O resumo da minha história mesmo, no início do início, é que vim de uma família de pais separados, dificuldade, minha mãe era de classe baixa, ela teve que sustentar 2 filhos, que foi eu e minha irmã. Com isso, a gente foi batalhando, Não tinha para onde correr, você tinha que estudar, você tinha que procurar um meio de crescer na vida. E aí comecei a trabalhar e um dia minha tia chegou e me influenciou, assim, vou colocar você no Senai. Depois disso, eu comecei a gostar, Fui estudando, assim o projeto da Suzano chegou. Eu entrei numa empresa parceira, e depois de muita batalha, muito esforço, aí eu recebi uma proposta para integrar na parte de operação do Paz de Madeira, da Suzano. Hoje eu me sinto assim que antes da Suzano, e hoje, a Suzano transformou, Tem hora que eu me reconheço do antes e depois. Até que então, recebi um e-mail de se inscrever para ser um educador. Quando eu entrei aqui, foi o início, acho que, se não me engano, no início do formário. A primeira turma do formário. É uma escola, onde tem educadores e tal, que te dão um curso na área de operação, operação fabril. E aí você pega um curso daquele lá e tanto trabalha como na teoria como na prática, até você aprender todo o processo. Eles me ensinaram muito. É muito egoísta de um educador chegar e falar assim, eu estou ensinando para eles e eu estou passando conhecimento para eles. Não, você está passando, você está adquirindo. Tudo que a gente faz aqui, a gente se inspira e acaba transformando as outras pessoas também, Muitos alunos me chamam a atenção. O conselho que eu dou para eles é que nunca pare de estudar, nunca fique naquela mesmice, naquela estagnada num nível só, tente sempre crescer, O que você quer ser daqui 5 anos? Onde que você quer estar daqui 5 anos? Então, as dificuldades que vão te fazer crescer, Aquele menino era Peralta. O menino não ia valer nada, assim, não ia saber nada. E hoje, olha o que ele se transformou. Hoje já estou fazendo engenharia,
Antes de terminar a engenharia, eu já estou pensando em fazer um mestrado, um doutorado, e alavancando, né? Subindo. A metade do sonho já foi realizada, né? A gente mostrou que se a gente quer, a gente consegue. Não tem coisa melhor, não tem coisa assim, mais verdadeira do que influenciar uma pessoa a crescer, do que você mostrar as barreiras que você já venceu, né? O meu conselho é que cresçam, busquem e nunca parem. Esse é o principal impacto que a gente, enquanto empresa, mas, na verdade, quem faz esse principal impacto são vocês. Vamos lá, voluntários, levantar aí, que eu acho que é... Pode ir lá, Yuri, pode ir, vai, ó. Vocês são as pessoas que fazem essa diferença para que a vida dessas pessoas tenha uma perspectiva diferente e, com certeza, é um exercício de ganha-ganha. Porque a gente, às vezes, tem a falsa ilusão de que o voluntariado, a gente vai doar algo para alguém, mas a gente recebe muito mais, então é uma via de mão dupla. Então, eu queria agradecer e acho que tem um último slide e mostrar um pouquinho que, assim, a Suzano tem a intenção também de inspirar, né, outras empresas, outras instituições a esse mecanismo, a esse movimento de transformação social pelo instrumento de voluntariado. Então, a gente usa todos os nossos redes internas, nossos canais externos, para que a gente possa fazer cada vez mais esse movimento fluir e fazendo essa rede sendo orgânica, dinâmica e crescente. Então, muito obrigada, para que vocês tenham uma ótima tarde e obrigada novamente, Silvia, pelo convite. Gente, queria que vocês pensassem um pouquinho quais foram as palavras desse evento hoje. Vamos tentar fazer um balanço enquanto a gente recebe as perguntas para a Beth? Eu tenho algumas indicações, eu tenho duas, e aí quero que vocês tragam outras. A primeira, que mais falamos ao longo de todas as palestras, pessoas. Então, a gente está falando de voluntariado, a gente está falando de corporativo, a gente está falando de empresas, e no fundo, a gente está falando de quais são as pessoas que a gente está lidando. E a segunda palavra que eu mais ouvi foi transformação. Então, no fundo, a gente está aqui hoje para repensar ou para impulsionar o que a gente faz para transformar pessoas. E é isso, sendo cada um de nós que estamos aqui hoje, pessoas que passaram essas últimas 2 horas ouvindo sobre impacto, sobre colaboração e sobre exemplos inspiradores, como é que a gente pode usar a nossa força e tudo isso que a gente processou para que a gente consiga realmente multiplicar isso e chegar no nosso objetivo, que é transformar pessoas. Então, eu vou fazer um convite para vocês, que não estava fora do script, desculpa, Silvia. Quero fazer um convite para vocês. Pensem que porque vocês estão aqui hoje, porque vocês têm capacidade de influenciar outras pessoas para que elas possam transformar as pessoas. Então, usem dessa voz que vocês têm. É só isso que eu acho que a gente pode levar como aplicável. Ficamos aqui, ouvimos, entendemos, processamos. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso convidar outras pessoas a se voluntariarem. Eu posso convidar outros departamentos, eu posso convidar outras empresas, eu posso ampliar esse discurso, eu posso ampliar essa voz. Porque é por isso que estamos aqui. Porque somos esses atores chaves que aumentam a colaboração, que aumentam o mapeamento do impacto e que aumentam os exemplos inspiradores. Então, deixo esse convite para vocês. Vou aproveitar, já que ela deixou eu fazer o jabá, eu vou fazer. Ela que pediu. Participem do Dia de Doar, dia 28 de agosto, vai faltar 3 meses para o Dia de Doar esse ano. Dia de Doar é uma ação de colaboração, um dia da gente celebrar essa doação que fazemos, tanto de dinheiro, de tempo, de ações, de pessoas que se envolvem, de inspirações que a gente compartilha. Alguém aqui já conhece o Dia de Doar, já participou? Tá pouco? Achei pouco? Então vamos lá. Ainda estamos esperando perguntas para a Beth? Tá, vou aproveitar meus 2 minutos de fala, então. Olha o meu pitch aqui, eu tenho 5 segundos.
O Dia de Doar é um movimento para incentivar a doação, para que a gente possa conscientizar as pessoas que, se nos doarmos, digo de dinheiro, digo de voluntariado, digo de conhecimento, a gente pode fazer a diferença e temos um dia para comemorar. Então, podemos fazer ações dentro das empresas, um dia de voluntariado, porque hoje é dia de doar. Podemos fazer um dia de todo mundo fazer doações. Hoje a gente não vai trabalhar, hoje a gente só vai fazer doação. O que vocês acham? Eu acho legal. Eu acho que é mais... Exatamente. Exatamente. No dia 15 de setembro, a gente vai fazer um evento para organizações, empresas que querem implementar ações do Dia de Doar dentro dos seus ecossistemas. E aí a gente tem uma programação bem massa e o lançamento de um kit prático de implementação no final. Então, anotem na agenda 15 de setembro, das 9 ao meio-dia, com uma programação muito legal. A Tainá, inclusive, vai ser uma das nossas palestrantes que está aqui. Obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Beth, temos perguntas para você. Vamos lá. Deixa eu encontrá-las. São misteriosas. Tá fácil. Você acredita que se os programas de voluntariado empresarial buscassem ir além dos resultados e monitorassem indicadores de impacto, seria mais fácil ampliar os orçamentos de apoio ao programa e engajar mais voluntários? E como que você estrategia essa promoção e colaboração entre os voluntários dentro do programa aqui da Suzano? Vamos lá, para a primeira pergunta, que a gente sempre pensa em orçamento, né? Mas uma dica que eu acho que, dentro desses 20 anos de experiência, eu acho que o programa de voluntariado empresarial, ele precisa estar conectado com a estratégia do negócio, com o propósito da companhia, porque sem a conexão, né, do propósito, a gente não consegue mostrar para onde a gente está indo. Então, a gente não é desassociado. O programa de voluntariado ele precisa estar na gestão, na estratégia. Os nossos compromissos de renovar a vida, tirar 200 mil pessoas da pobreza dentro dos nossos territórios, trabalhar com educação, trabalhar com diversidade, equidade e inclusão, ele precisa estar incorporado. Então, os programas de voluntariado, eles não são independentes ao negócio. Respondi a primeira? Respondi a primeira, pessoal? A segunda, como que a gente engaja? Primeiro, né, a gente só consegue engajar um programa de voluntariado se a gente tiver conexão com as pessoas. E a conexão se dá pelo legado, né, cada vez mais pela cultura e pelos direcionadores que aquela empresa, né, determina. Então, aqui na Suzano, nós temos direcionadores que nos fortalecem. Só é bom para nós se for bom para o mundo. Gerar e compartilhar valor. E a gente só faz isso com gente que inspira e transforma. E esses são os nossos voluntários. Essas pessoas que nos inspiram, nos transformam, a gente sempre buscar e plantar, né? A gente fala no propósito, nós plantamos o futuro e a gente planta o futuro com as pessoas. Então, cuidar do planeta e das pessoas é isso que engaja. Então, a gente só vai engajar quando o nosso colaborador se identificar com a causa e com o valor e com a cultura da companhia. Então, é isso que a gente identifica aqui na Suzano. É isso, pessoal? Faz sentido, Yuri? Então, é isso. Pessoal que está em casa, muito obrigada pela presença. Muito obrigada por estarem conosco até aqui. E pessoal que está presente, agora temos um momento para tomarmos um café, que já está duplicado, tem café dos dois lados. E vou convidar todo mundo para vir aqui na frente para a gente tirar uma foto coletiva, todo mundo junto. Venham sem vergonha, pode vir, levanta e vem, pode vir. Vamos nessa. O Rafa vai tirar para a gente. Vai lá, Rafa. Pode todo mundo vir na frente, a gente poder um foto. Vem, pessoal. Vem sem medo. A gente tira a foto rapidinho e pode comer. Oi, querida. Pronto. A gente ela mandou? Ó.